Salmo 3. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 3. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos falar com nosso Deus uma vez mais. Bom Deus e Pai, ajuda-nos a contemplar a tua beleza à medida em que ouvimos a explicação deste salmo. Ajuda-nos a considerar o texto, a fim de ouvirmos a tua voz. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ainda não é o sermão, rascunho. Esse aí tem rascunho. Salmos não são fáceis, então preciso de um rascunho, tá bom? E o rascunho, eu anoto só umas coisas para nós considerarmos de como é que se chegou no sermão. O Palmer Robertson, o livro dele está traduzido em português, sobre Salmos, é bem legal, da cultura cristã. E ele faz uma observação muito interessante dos Salmos 3 até o Salmo 17, que mostra essa luta do Messias, que no caso é o Davi, o ungido do Senhor, para vencer seus inimigos e estabelecer seu trono. Então são salmos descrevendo esse estabelecimento do trono do Messias por meio do combate mortal com seus inimigos. Eu até lembrei do Mortal Kombat, mas isso aí é outra história. Agora, a estrutura do nosso salmo, Salmo 3. Eu não sei, nem todas as versões mais em português aparece a palavrinha, mas no final dos versículos 2, 4 e 8, tem uma palavra chamada Selá. Selá. E é bem isso mesmo, sei lá. A maioria dos estudiosos não há um consenso sobre o que significa isto. Mas está nesses lugares, versos 2, 4 e 8. Ninguém sabe o certo significado, mas o que eu fiz na leitura foi dar uma pausa no ritmo da leitura. Foi o que eu fiz quando eu li. Dar uma pausa no ritmo da leitura, e é basicamente o que muita gente no mundo inteiro usa como marcação de variação de velocidade ou tom de leitura. Pode ser só isso, mas eu estou oferecendo alguma coisa a mais com o Selá, que você pode ter isso em muitos lugares, mas a Globo não mostra, só aqui. No nosso salmo, esse termo pode mostrar mais. Se você tomar só os versículos nos quais o termo Selá ocorre, você basicamente tem a visão geral do salmo. Então veja só, no verso 2, muitos dizem não tem salvação para ele, ou seja, não há sacrifício para os pecados dele. No verso 4, Davi lida com essa afirmação dizendo, eu clamo a Deus e ele me responde. Ele está dizendo, há sacrifício para mim. E o verso 8, o Deus da aliança é quem salva nessas situações e derrama a sua bênção sobre o povo. E o restante do salmo dá suporte a isso, basicamente. Então, isso é o que a gente tem no salmo. E então, eu tomei o termo Selá, o termo do meio, quando eu tenho essas variações com números de cruzamento de informação, a do meio chama a atenção pelo que tem o entorno. O entorno que está no Selá do meio, que é do verso 4, está envolvido por uma declaração acerca de Deus e uma declaração acerca do salmista. Por isso eu fiz a equivalência de um lado e outro.
Então, eu tenho uma tríade afirmada sobre Deus e eu tenho uma tríade afirmada sobre o salmista. E eu fiz a equivalência dessas duas que tem o Selá no meio. Se não ficou claro, eu posso explicar outro dia. Tá bom? Mas foi por causa disso que chegou nisso que vai ser agora. Então, agora é a introdução. Tá bom? Vou tomar uma água, aí eu volto. Salmo 3. No Salmo 3 nós vemos que Deus escolhe pessoas. Popularmente já se pensou que ser um escolhido de Deus significava necessariamente que agora você era cabeça e não cauda. Já ouviram isso, né? Em algum lugar? Pois é. Mas essa compreensão não resistiu aos primeiros combates contra o pecado. Aí a pessoa começa a duvidar se não é só cauda. Não sei. Popularmente também, os israelenses atuais, eles estão cansados dessa história de serem lembrados como povo escolhido de Deus. Desde que Deus formou seu povo, eles só conhecem luta e perseguição. Era melhor não ser escolhido, não é? Ou que Deus não prestasse tanta atenção neles, eles dizem. É um bom lembrete para o povo de Deus, em todas as épocas, que nessa terra nada absolutamente é sem combate. Desde o jardim do Éden, há forças que ameaçam a sua vida, a vida da família de Deus, a vida do planeta. E não são poucas forças. Pois um dia na história, Deus estabeleceu o seu rei, o seu ungido, no trono do Israel antigo para combater e vencer os inimigos. Foi preciso muita luta para subjugar os que ameaçavam o Messias, o ungido de Deus que foi colocado para reinar. Agora o nosso salmo nos informa que o ungido de Deus estava fugindo. Seu filho Absalão queria matá-lo. Como a nossa leitura, às vezes, da Bíblia está muito pasteurizada pelo tempo, subiu a nata, a gente perdeu um pouco a noção de que o leite é gordo. Então, Davi estava fugindo de Absalão, seu filho, que o queria matar. Eu não sei se isso dá um efeito no seu estômago, está muito longe, não é? Há 20 anos atrás, o casal Manfred e Marisia Richthofen não puderam fugir de sua filha, foram mortos. Há 10 anos atrás, o bispo anglicano Robson Cavalcante e sua esposa Miriam Cavalcante não puderam fugir de seu filho, foram mortos. A opinião pública sempre fica mexida quando os filhos matam seus pais. E lembrar desses dois casos, não sei você, mas com o meu estômago mexe. Absalão eu não sei quem é, mas o bispo Cavalcante eu sabia quem era. O casal Richthofen eu não conhecia, mas faz pouco tempo. A gente ainda ouve entrevistas da mocinha na televisão. Então mexe com a gente. Pois é isso. Absalão queria matar o seu pai. Agora, a nossa história ela é diferente. Absalão queria matar seu pai e ganhava cada vez mais apoio popular e das lideranças. Acredita? Já Davi, mesmo fugindo com algumas pessoas de confiança, eu fico só imaginando Davi fugindo com um grupo seleto, mas pensando assim, cara, tanta gente já me abandonou, alguém aqui? Será? Eu posso acreditar em alguém? Para onde eu posso fugir? Vai haver alguém com um celular? Fotografando, filmando, um dedo duro? Alguém pronto a entregá-lo? A nossa história possui elementos iguais a tantas outras. Os pais amam seus filhos e lhe querem bem. Há um sem número de pais que tiveram seu patrimônio dilapidado para saldar dívidas de seus filhos, para tirá-los da cadeia, para resgatá-los do mau caminho. Davi amava seu filho. Em todas essas histórias, o ataque ao lar não veio de fora, mas de dentro. O povo de Deus tinha lutado com tantos inimigos, mas o ataque veio de dentro. Será que Davi arrefeceu e resolveu não enfrentar o seu filho por causa dos seus pecados? O povo, afinal, desdenhava do rei que Deus havia escolhido.
Será que Deus não percebeu? Deus não sabia? Será que ele não sabia o tipo de homem que Davi era? Exibido, adúltero, homicida, um péssimo pai. E seu filhinho querido nem queria saber dele. Aliás, filhos favoritos, quem aguenta? Quando você tem irmãos, eles sempre perguntam quem é o favorito, né? E eles juram que eles sabem quem é. Eu vejo que eles sempre erram. Que vergonha, não é? Ainda mais para Davi, que em meio a tudo isso, ficava como uma besta humana. Absalão, Absalão, meu filho. Qualquer um teria nojo de ouvir isso. Se fosse irmão, então, eu teria mais nojo ainda. Tanta gente protegendo e guardando a Davi. E Davi bem que os preferiria todos mortos, desde que ele tivesse o seu filho vivo. Que desprezo para com o povo de Deus. E Davi escrevendo salmos. Vocês entendem a indignação do povo? De por que eles estão dizendo o que estão dizendo? Nós, por bem menos, falamos uns dos outros. Por bem menos. Ficamos indignados. Se eu fosse Davi, eu teria dúvidas. Mas parece que ele tinha certezas. É fácil achar que Deus não quer mais saber de nós, afinal, nós pecamos. E quando nós pecamos, nós temos essa tendência de achar que Deus não quer contato. E as pessoas ecoavam isso, para o caso de Davi. Não há em Deus salvação para ele. Ele errou demais. Não há sacrifício suficiente para um pecador assim. Será mesmo que Deus sabia quem eram essas pessoas que ele chamou? Até hoje você pode ficar pensando na frase que ecoa: um rei segundo o coração de Deus? Está todo mundo falando mal do povo de Deus, todo mundo desprezando, criticando, rebaixando, diminuindo. Talvez hoje você sinta vergonha alheia por causa de um ministro ou dois. Afinal, e aguentem um sarcasmo aqui, você é um cristão fiel, e nada tem a ver com isso, não é? É difícil entender porque ainda não acharam você para representar a igreja, uma pessoa sem falhas. Todas as vezes que você está na igreja, todos veem isso, uma pessoa sem falhas que só dá opiniões certas. É verdade que você mesmo diz que é pecador, que tem falhas, mas ninguém vê. Com poucas pessoas, Deus deixou acontecer isso. Deixou ser exposto à publicidade, ser seguido em quase toda circunstância, ter sempre alguém esperando aquela frase sair da sua boca. Você acha mesmo que você não seria um péssimo quadro exposto na parede para todos verem? Fica alguém olhando tudo que você fala o dia inteiro. Aqueles seus momentos insanos, colocados dentro ou fora de contexto. Pois é. E mesmo assim, a minha pergunta é: Deus abandona quem peca? Mas eu pergunto mais, por que Deus seria bom com gente como Davi, você e eu? Por que Ele nos amaria depois de fazermos tanta besteira? Os resultados, eles vão para os jornais, para a TV, ou ficam registrados permanentemente na Bíblia, como no caso de Davi. Deus não apaga ou retira as consequências do que foi feito. Mas o Salmo 3 traz a boa notícia. A notícia de quem sabe onde está ancorada a sua identidade e confia na justiça de Deus. É isso que nós vamos ver no Salmo 3. Nós vamos ver alguém que sabe onde está ancorada a sua identidade e que confia na justiça de Deus. Nós vamos ver isso em 3 partes. A primeira parte é que a nossa identidade está em Deus, nosso escudo. E aí eu pego o que foi dito antes, não é? Do segundo selá, que Deus é escudo, glória e é quem ergue a nossa cabeça. E eu vou juntar isso em paralelo com dorme, acorda e é exaltado. Então eu vou fazer uma equivalência do escudo com poder dormir
já que Deus nos guarda, da nossa glória com o poder acordar, e com a nossa exaltação, é Ele que exalta a nossa cabeça, e então eu não tenho medo da multidão. Então, essas 3 partes que a gente vai trabalhar. Antes de entrar na primeira parte, eu quero dizer que os especialistas dizem que o medo estimula a gente para uma ação qualquer, mas a ansiedade nos debilita. Talvez Davi tivesse um pouco de cada, um pouco de medo, um pouco de ansiedade, ou talvez outro sentimento. E o meu voto hoje é para outro sentimento. Certamente Davi teve medo, não tenho dúvida disso, mas se eu conhecesse assim um ser humano um pouquinho do jeito que Deus explica, eu acho que eu não teria medo do meu filho, não. Tomás, Bruno, anota isso. Mesmo se juntassem os 2, eu acho que eu não teria medo. Mas a gente também não é bobo. Você avalia as armas, a idade e faz conta. Você não tem medo, mas você faz conta. Então você tem que temer alguma coisa. Mas eu ainda votaria em outra coisa. Quem estava ao seu redor, ao redor de Davi, tentava entender por que ele não reagia e acabava logo com aquela ameaça à sua vida. Era temor? Era medo paralisante? Isso é complicado, porque quando você está agitado o tempo todo, quando você está sempre nervoso, sempre chateado, sempre inquieto, sempre com algum tipo de medo, esse seu sistema nervoso autônomo, ele está ali deixando você sempre pronto para uma luta ou para uma fuga, para explosões de energia, para crises. Mas quando isso acontece o tempo inteiro, o seu corpo acaba pagando uma conta pesada. Davi passava por uma ameaça física, sim, mas havia mais, havia ameaça à sua identidade. E olha que se a identidade de Davi estivesse no seu casamento, que lástima. No bom exercício de paternidade, acho que não. No governo correto, foi bom por um bom tempo. Mas se estivesse a sua identidade nessas coisas, ele certamente seria corroído e consumido. E o que ele fez? E aqui é importante saber o que o personagem fez. As pessoas estão dizendo isso. E o que ele fez? Ele fez essas afirmações no verso 3, que eu junto com as do verso 5. E aí começo com a nossa identidade está em Deus, nosso escudo. Podemos dormir. Nem precisa dizer que medo e ansiedade atrapalham o sono. Atrapalham tanto que são dos responsáveis pela explosão de lucro da indústria farmacêutica. De tanto que eles atrapalham o sono. Ouçam bem, eu não vou dizer o que você deve fazer com as suas medicações e nem vou entrar nesse assunto. Morram. Mas eu vou argumentar seriamente que muitas vezes nós estamos negligenciando um exercício espiritual. De uma hora para outra, Davi praticamente estava deposto como rei. Não era pai, não era marido, não era o rei queridinho do povo, que todo mundo cantava suas musiquinhas. Não estava mais no trono. Afinal, onde Davi estava? Havia fugido. Mas Davi sabia onde estava. Por isso escreveu o Salmo 3. Aliás, essa é a pergunta desde o Éden. Onde estás? Adão precisava saber que ele não estava no reino dos céus. Outra voz serviu de guia, de bússola para a sua caminhada. Quando alguém está em Cristo, ele é outra criação. Ele nasceu de novo para a obediência, para ouvir a voz de Deus e segui-la. Por isso a sensação de amargor, de abandono ao pecar, ou seguir um caminho qualquer que não agrada a Deus. Não era para ser assim. Com o ungido do Senhor, nós aprendemos a dizer: Tu, Senhor, és escudo ao nosso redor. Podemos dormir. Dormir bem está associado à sua identidade.
a saber que você está, a despeito das coisas que estão acontecendo, das coisas terem mudado, a despeito da fuga de Davi às pressas, você sabe onde você está ancorado. Davi sabia onde estava, logo, Davi sabia quem era. Se você sabe quem é, você consegue dormir. Davi estava fugindo de seu filho, uma vergonha para a nação. Deviam estar comentando sobre seu casamento, sobre seus casos, sobre sua paternidade, sobre seu reinado, sobre sua relação com Deus. Davi certamente sentia medo, mas lembrou-se que Deus é um escudo ao seu redor. Eu acho que é uma tradução que fica melhor. Tu és um escudo ao redor de mim. E eu acho que quem captou isso foi a Violeta, no desenho dos Incríveis, quando ela faz aquele escudo de força. Cara, aquilo é genial. Eu acho que eles andaram lendo Salmo 3. Deus é esse escudo ao redor, totalmente ao redor. É alguma coisa que já haviam inventado antes de haver história em quadrinho. Davi podia estar com medo, mas sabia que o Senhor muitas vezes o colocou em perigo. Deus já fez isso outras vezes com Davi. Saber que Deus está ao redor dele é o que o fazia seguir em frente. Não importava o quão ruim as coisas estivessem, o Senhor Deus vai de alguma forma trabalhar e fazer coisas boas na vida de Davi. E ele seguia em frente. Ele vai nos proteger. Mas não significa que ele vai nos proteger do perigo, que ele vai nos proteger da dor, das armas, da doença. O Senhor vai nos proteger em meio ao perigo e com o perigo. Olha o que estava acontecendo com Davi. Mas como é que Deus nos protege com o perigo? Se você é um cristão e obedece a Deus neste momento, qualquer coisa ruim que aconteça, a parte de sua proteção, aliás, é parte de sua proteção. Sempre. É por isso que quando as pessoas dizem assim, mas pastor, eu estou me esforçando de várias maneiras na vida cristã. Eu falo assim, então, eu não sei por que acontecem essas coisas. Eu sei que alguns cristãos vão para o túmulo sem nunca ficarem doentes. E há outros cristãos que não passam um momento da vida que não estejam doentes. Eu sei que Deus tem controle sobre todas essas coisas e continua sendo um escudo ao nosso redor. Aí você fala assim, mas o escudo do outro é melhor, né? Não, é o mesmo Deus. É Ele quem sabe pelo que eu devo passar. Obedecer a Deus, portanto, é muito difícil, porque a obediência não poucas vezes nos leva a lugares que a gente não entende e que não gostaria de ir. Quantas vezes dá vontade de pedir licença e fala assim, Deus, vou não. Gente, isso é tão sério que Jesus, no momento de sofrimento, falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É porque é difícil. Não tem um outro jeito, um outro lugar, uma outra direção, vírgula, mas seja feita a tua vontade. Nós podemos achar as mesmas coisas, Jesus achou. Pai, está difícil, tem um outro jeito? Em lugar de cálice não tem um copo. Mas seja feita a tua vontade. Você vai orar, você vai obedecer, você vai tentar fazer o melhor possível, e não poucas vezes você já percebeu que as orações não são atendidas. Obediência é algo difícil. Qual que é a sua alternativa? Desobedecer. Mas quando você lê a Bíblia, você aprende que a desobediência ela é mortal. O que é que você prefere? Sofrer com a obediência ou morrer de desobediência? A Bíblia mostra só esses caminhos para qualquer ser humano: obedecer ou desobedecer. A primeira coisa que Davi está fazendo é afirmar o cuidado de Deus. Ele certamente estava assustado, coisas ruins estavam acontecendo por causa da sua desobediência,
mas a proteção de Deus estava funcionando ainda. Ele continua a ser escudo ao redor de Davi, e Davi tinha que seguir em frente. Davi já havia confessado os seus pecados, já havia pedido perdão a Deus. Segue em frente. O peso da dor e sofrimento concedidos por Deus são melhores do que o alívio da desobediência. Vocês já viram, não é? Desobediência tem aquele alívio imediato. Você, rapaz, eu vou desobedecer aqui agora rapidinho. Toma 1 litro de água ardente. É rapidinho, você vira bem rápido. Mas esse alívio, ele não traz vida. O alívio da desobediência não traz vida. A desobediência gera morte, mas o peso da punição de Deus gera vida. Deus é escudo ao nosso redor. Podem dormir. Pode ser que seja um refugiado escapando de seu país. Ouvimos os refugiados hoje de manhã. Pode ser um refugiado com medo, mas saiba, você pode estar perdido na mata. De qualquer forma, você precisa saber qual é a sua identidade. Onde você está. A sua identidade tem a ver com saber onde você está. Porque enquanto você não estiver em Cristo, você não é. Você não é. E vai ficar tentando ser o que os outros te contam. Você está em Cristo. Davi estava em Cristo. Era do Monte Santo que Deus respondia a ele. Ou seja, no Santo Monte é onde era executado o sacrifício do tabernáculo. Havia um sistema sacrificial em seu favor. Era em Cristo que ele esperava. Ele é o sistema sacrificial em nosso favor, que na época funcionava no tabernáculo. Ele estava em Cristo. Mas além da nossa identidade, está em Deus nosso escudo, e então podemos dormir. Não é bom saber disso? A sua identidade está em Cristo. Pode dormir. Vai. Além disso, a nossa identidade está em Deus, a nossa glória. Nós conseguimos acordar. Gente, não há problema algum em mostrar suas conquistas. Os diplomas, as medalhas, as fotos, as reportagens das revistas de grande circulação. Você está lá, bonito na foto. Possivelmente em alguma madrugada daquelas de sua fuga, Davi se recorda de afirmar que Deus é a sua glória. Eu até gosto dessa ideia de que ele escreveu esse salmo fugindo. Ficaria mais legal, não ficaria? Ele, uma daquelas passagens que ele teve em algum lugar, ele escreve: Deus é a sua glória. Davi, certamente com medo, mas confessa que Deus é a sua glória. Pode ser que muito do que Davi viveu incluiu um certo esquecimento de quem era responsável pelas suas conquistas, por ter chegado onde chegou, por ter construído o que construiu. Haja vista a bronca que ele toma de Natã, o profeta. Você sabe de que eu tirei você, Davi? Sabe quem te colocou onde você está, Davi? Era tudo Deus dizendo por meio do profeta, porque ele eventualmente esquecera de quem o havia feito chegar onde chegou, construído o que construiu. Talvez Davi tenha construído parte da sua identidade em ser alguém do palácio, alguém com influência, alguém de poder. Se essas foram em algum momento as bases da sua segurança emocional e psicológica, tudo isso foi tirado. Agora não havia mais a ilusão de ser um bom governante, de ser um bom pai, de ser um bom marido. Foi tudo varrido. Pode ser que ele esteja lembrando a si mesmo qual é a sua glória. Coisas boas como a moralidade, o amor da sua família, a aprovação do povo, o seu poder político. Ele pode ter confundido um pouquinho essas coisas e colocado nisso
a sua glória. A palavra glória significa resplendor, honra, peso. A gente até usa desse jeito. Fulano é um cara de peso, é um cara de glória. O que Davi está sustentando aqui é: não se coloca o valor e segurança em alguma coisa que seja finita. Deus somente é a nossa glória. À medida que essa afirmação ganha contornos concretos, aí sim, o seu talento vai ser uma bênção no trabalho, os seus relacionamentos, todos eles, serão repletos de significado, os seus filhos saberão para quem olhar quando você falhar, porque Deus é a nossa glória. E quando você falhar, eles estão acostumados. Eu sei para quem eu devo olhar. Você vai poder acordar tranquilo, porque sabe que é Deus quem o sustenta em todas as esferas da vida. Por isso que tem essa associação da glória com o poder acordar. O que Deus ensina por intermédio de Davi é que devemos realocar essa glória. Não é a aprovação das pessoas, é a aprovação de Deus que é a sua glória. Não é o amor deles, é o amor de Deus. Por melhor que tenha sido o amor da família de Davi, ele não a tinha mais. O amor do povo se foi. O reconhecimento de ser um bom rei foi-se. O poder político esvaziado. E mesmo sem todas essas coisas, Davi não fez disso a sua identidade. Davi, como sombra do rei perfeito que viria, ele faz lembrar uma passagem do Novo Testamento no Evangelho de João. Depois de ter sido traído por Judas, depois de ter saído da mesa da comunhão, Jesus disse, ele estava sendo traído, e ele fala, agora foi glorificado o Filho do Homem. Eu leio essa passagem e emociona. Falei, meu Deus do céu, eu não entendo nada de glória. Nada, nada, nada. Glória para mim é outra coisa. Ele está sendo traído e entregue. E ele está dizendo, agora ele foi glorificado. E Deus o glorificará nele mesmo. Algo ruim estava para acontecer. Mas Jesus apontou a glória que estava envolvida. Eu entendo muito pouco de glória. Eu não conseguia entender que alguma coisa muito séria estava acontecendo. Ruim, mas necessária para a minha salvação. Ali estava a glória. É por isso que Davi pode falar, tu és a minha glória. Jesus foi aprovado em nosso lugar. E Deus ficou orgulhoso dele. E se nós estamos em Cristo, se acreditamos que o castigo que nos era destinado foi lançado em Cristo, nosso substituto, nós também fomos aprovados. E Deus se orgulha de nós. Não é bom? Agora dá para acordar, não dá? Caso contrário, você fica largado, eu não quero levantar, eu não quero encarar o mundo. Agora dá para acordar. Eu sei quem eu sou, mas eu sei que Cristo morreu por mim. Olha o que Ele fez. Mas além da nossa identidade estar nessa glória de Deus, de estar no escudo que Ele é ao nosso redor, a nossa identidade está em Deus que exalta a nossa cabeça. Não há temor. Quando a multidão critica você, execra você, é difícil levantar a cabeça. Ainda mais quando você se sabe errado. Rapaz, você fica, levanta a cabeça, não, você não quer nem olhar para frente. Tem gente sem vergonha, queixo levantado, errei, desculpa. Tem gente assim, é verdade. E quando a gente tem pessoas de família que são assim, o bicho pega, né? Você está pedindo desculpa ou o que é? Mas resolvendo aqui, quando a gente sabe que fez bobagens, besteiras, como levantar a cabeça? Como Davi poderia saber que Deus se orgulha dele de verdade? Como é que você pode saber que Deus se orgulha contigo? Ele tem orgulho de você. Como é que você sabe disso? Como seria se ele dissesse a Deus assim, Deus,
Eu matei Urias e eu adulterei com Batseba, eu falei como pai, falei como rei, falei como crente, mas eu sei que o Senhor está orgulhoso de mim. Se você ouvir um crente falando isso, você fala assim, fora, fora, pede para sair, saca o plástico, pede para sair. Você fala assim, o cara não entendeu. Aí eu comecei a pensar, falei assim, acho que é isso que eu faria. Pede para sair. Mas tudo isso aqui é verdade. Ele matou Urias, ele adulterou com Batseba, ele falhou como pai, ele falhou como rei, falhou como crente. Mas ele escreve um salmo dizendo, eu sei que o Senhor está orgulhoso de mim. E eu quero saber se você vai poder dizer isso. Ou você vai entrar naquela vibe de pequei, né? Vou nem levantar a cabeça. Eu queria até dar uma força nas coisas na igreja aí e tal, mas tem uns dons aí que Deus me deu, mas nem vou fazer. Pecador, né? Sujo. Eu queria até fazer os negócios na igreja, ajudar com as crianças, tocar uns negócios. Eu sei, eu sou bom músico, mas não dá, né? A pessoa prefere acreditar que não há sacrifício para ela, porque ela decreta isso, né? Eu decreto sobre mim mesmo que não há perdão para os meus pecados, não há sacrifício para mim, e então eu não vou fazer coisa alguma. Não é assim que nós aprendemos. Não é assim que o Salmo 3 nos ensina. É difícil levantar a cabeça, é verdade, mas não somos nem nós que fazemos isso. É Ele quem levanta a nossa cabeça. Como é que Davi sabia que Deus tinha orgulho dele? Como é que você pode saber que Deus tem orgulho de você? Na nossa liturgia nós lemos Gênesis 15, os versos de 1 a 4. E eu vou ler agora para vocês os versos de 5 a 9. Se não perceberam, é um texto que é de lá que vem a ideia do escudo, de que Deus é um escudo ao nosso redor. Os versos 5 a 9 dizem assim: Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele disse mais, eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como Davi saberia? Como Abrão saberia? Como você saberá? Como é que nós saberemos, Deus? Como é que eles poderiam saber? Porque do jeito que Davi escreveu esse salmo, ele sabia. Porque Deus respondeu com uma ação. Davi conhecia a história de Abraão. Deus não disse com palavras, Deus respondeu com uma ação. Por isso Davi tinha certeza que Deus responde do seu santo monte. O que Deus fez? Ele passou pelo meio dos animais sacrificados e confirmou a sua palavra. Ele é o nosso escudo, está ao nosso redor. Ele é a nossa glória. E não tem nada mais importante do que isso. Deus levanta a nossa cabeça. Ele perdoa pecados. Ele passou pelo meio dos animais, mas fomos nós que quebramos a aliança. Mas Ele que quis morrer em nosso lugar. Ele perdoa pecados. Ele mesmo sendo parte inocente, Ele escolhe morrer para que a gente possa ter vida. Não é assim com a gente hoje? Como é que a gente pode saber? Como é que eu posso saber se Deus se orgulha de mim? Ora, Deus entregou o seu Filho Jesus para ser sacrificado em nosso lugar. Deus disse de seu Filho, esse é meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. A todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador estão em Cristo e são chamados de filhos de Deus, herdando o mesmo elogio. Por isso, uma das falas mais emocionantes para mim, na Escritura, é Jesus dizendo, sou eu, não temais. Era o medo que Pedro tinha de chegar perto de Jesus, mas depois que acontece a compreensão,
é aquele que corre para abraçá-lo. Ouçam de novo Jesus dizendo: sou eu, não temais. Nós estamos nele. A nossa identidade, a nossa verdadeira humanidade, o nosso escudo em meio ao nosso medo, a nossa glória, é Ele quem ergue a nossa cabeça. É isso. O Senhor redimirá o seu ungido, estabelecerá o seu reino e abençoará o seu povo. Vocês perceberam isso no texto? Um crente sofre, sente medo, foge, mas sabe que não é apenas sobre si mesmo, mas é sobre o povo de Deus. Queridos, vão dormir em paz. Acordem e saibam que Ele erguerá a cabeça de vocês. Ele é o nosso escudo, a nossa glória. É Ele que nos exalta. É Ele que perdoou os nossos pecados e disse: andem com a cabeça erguida de novo. A gente não consegue. Eu sei. E Ele ergue a nossa cabeça. Abaixar a cabeça numa situação de ter sido perdoado é ofender o próprio Senhor, que disse: eu acabo de levantar a sua cabeça, perdoando o seu pecado. E você vai insistir nisso? Como vocês saberão se conseguirão? Simples. Jesus já morreu por você. Nas palavras do comentarista James Johnston, Deus salvou o seu ungido Davi da morte física e salvou o Messias Jesus através da morte física. É assim que você saberá. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado por confirmar através do salmista, ao escrever o Salmo 3, para o benefício do teu povo, para todos nós, que a nossa identidade está em saber quem Tu és. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa glória e Tu és aquele quem ergue a nossa cabeça. Obrigado, Deus, porque assim nós podemos dormir, acordar e receber essa exaltação que o Senhor faz. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar